Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gil do Box aqui, bem-vindo ao canal Um Pobre na Bolsa. MXRF11, um dos maiores fundos em número de cotistas do mercado de fundo imobiliário do Brasil. Mais de 1.300.000 cotistas, que está dando um retorno aí de mais de 13% ao ano. Então um fundo bem interessante, está pagando aí, anunciou que vai pagar no dia 14 desse mês de julho 10 centavos por cota, já vem pagando. Um fundo que ultimamente está crescendo, né, daí o número de cotas, valorizando o número das suas cotas. Nas últimas semanas nós tivemos aí uma valorização muito interessante. O fundo estava aí, já chegou a bater 8,52 e ele hoje está valendo 9,49, é o valor atual do fundo. Então ele está tendo um crescimento bem interessante, valorizando a cota. Para quem entrou nesse fundo pagando 8,50, 8,32, já chegou até 8,32, está recebendo aí já uma valorização bem interessante e também os dividendos bem legais, né? Então é algo assim que nós devemos ficar bem atentos. É um fundo queridinho, um fundo que tem uma liquidez bem interessante, por ter um número de cotistas grandes, que todo investidor de bolsa de valores que investe em fundo tem o MXRF11 na carteira. Eu, por exemplo, eu tenho 500 cotas desse fundo, recebo todo mês já R$50 de dividendo desse fundo. Vou receber agora no dia 7, dia 14, R$50. E é um fundo bem interessante. Um fundo de papel, é um fundo que ele investe muito em CRI, em LCI, LCA, investe também em outros fundos imobiliários. A carteira dele é bem diversificada, ou seja, uma carteira ampla, que aí acaba deixando aí quem investe nele mais tranquilo por essa questão da diversificação, né? É bem interessante quando ele tem algum credor que de repente está passando por alguma dificuldade financeira, não vai pesar tanto na carteira do fundo, para ele ser uma carteira bem ampla. Então é um fundo com certeza que é para aquele investidor que investe em fundo imobiliário, pensando em renda passiva, pensando em receber dividendos. É um fundo imobiliário bem interessante, bem legal, que você pode estar estudando, lendo o relatório dele e quem sabe ser um investidor desse fundo lá na frente. O valor patrimonial do fundo hoje está em 9,44, ou seja, ele hoje está acima do valor patrimonial, em torno de 1,5. Quando você tem um fundo a mais de 1 no PVP aí, você geralmente está comprando esse fundo mais caro, ele está um pouco mais caro do que ele vale, mas por ser um fundo bem competitivo, geralmente esses fundos acabam se tornando um pouco meio caro por número de pessoas que estão acreditando e comprando esse fundo, né? Mas é um fundo bem interessante mesmo. É um fundo aí que tem um dividendo aí de mais de 13% ao ano. Isso significa que você tem mais de 13% aí de rentabilidade, se você é um investidor desse fundo. E isso deixa aquela pessoa que investe sabendo que ele está ali quase concorrendo com a taxa Selic, né? Diferente de uma poupança que você coloca lá seu dinheiro e você vê seu dinheiro desvalorizando. Aqui não, você tem a valorização do papel, que está nesse momento com um valor bem interessante também, e você tem aí a questão também do retorno de dividendos, que é bem interessante. Então é um fundo que tem trazido para as pessoas que investem uma certa confiança no que ele vem apresentando ao longo do tempo. É claro que nós estamos falando de renda variável, acontece momentos que o fundo pode estar caindo ali suas cotas. Esse fundo eu já comprei ele aqui a R$ 7,50, cheguei a comprar ele a R$ 7,50, teve um momento que ele teve um probleminha com a CVN e tal, e algumas pessoas começou a estar vendendo o fundo, ele começou a cair bastante. Naquele momento eu acreditava no potencial desse fundo, acabei comprei muitas cotas desse fundo, tanto que hoje eu estou com um valor bem interessante, meu preço médio hoje ele está em torno de 8 alguma coisa. Então é bem interessante quando você compra. É sempre aquele investidor que quer investir em fundo imobiliário, que pensa em investir em ações ou fundo imobiliário para poder ganhar um dividendo, ter um retorno aí nos dividendos. Quanto mais você pega aquele fundo que tem o potencial e você vê ele descontado, tá com preço justo, com preço interessante, aí naquele momento que você acaba acreditando, você vai aportando e comprando mais cotas daquele fundo para poder fazer um preço médio bem interessante. Então hoje eu estou com um preço médio bem interessante, eu vou continuar aportando nesse fundo. É claro que
Nesse momento eu dei uma certa segurada, até mesmo pela questão que ele está um pouco acima do valor patrimonial, mas em alguma oportunidade que ele tiver caindo as suas cotas, eu vou estar com certeza fazendo um aporte por ser um fundo imobiliário que tem essa certa margem de segurança. Ser um fundo imobiliário grande, né, que tem essa liquidez muito grande, muitas pessoas investindo, significa que se você entrar agora nesse fundo, você não vai ter dificuldade para sair dele, né? Qualquer momento que você quiser desfazer dessas cotas, você pode colocar a ordem de venda e em breve lá você já vai ter lá o lançamento dessa ordem de venda executada, né? Diferente de alguns fundos que você coloca lá, fundos ruins, que você coloca lá a ordem de venda e ela fica lá aberta, né? Sem vender. Aqui não, você coloca e dentro de 2, 3 dias o dinheiro já está lá na sua mão. Então isso é muito interessante, né? Além de você investir em fundo imobiliário te dando esse retorno nos dividendos, te dando retorno na valorização do papel, você ainda tem essa questão da liquidez e você tem a questão de você quiser desfazer naquele momento que você está passando por uma certa dificuldade, você, diferente de uma casa que você aluga, ou melhor, você vende, você compra e você para alugar muitas vezes, para ganhar na questão do aluguel, mas de repente você se aperta por alguma dificuldade, alguma coisa que você precisa de um dinheiro, você vai pensar 2 vezes antes de vender aquela casa que você está desfazendo de um bem, que você talvez não vai poder comprar outra pelo mesmo valor. Os fundos imobiliários é diferente. Se eu quiser vender, eu tenho 100 mil investido em fundo imobiliário, por exemplo. Se eu quiser vender 10 mil, vendo 10 mil, fica lá 90 mil investido, e assim sucessivamente. Então é bem interessante nessa questão de investimento em fundo imobiliário, que hoje cada vez mais cai aí nas graças do investidor brasileiro. Hoje já passa de mais de 3 milhões de investidores aqui na Bolsa de Valores, né? Na questão de fundo imobiliário está crescendo bastante, e isso mostra que as pessoas estão acreditando nesse mercado, né? Estão estudando, tendo conhecimento, buscando, que isso que é importante para quem quer investir também, buscar conhecimento, ler os relatórios, saber realmente do que o gestor desse fundo está pensando, como que ele está fazendo para poder defender os seus recursos que ali são investidos nesse fundo, né? Porque o gestor do fundo imobiliário ele tem que estar sempre atento nos mercados para comprar ou vender aqueles papéis daquele fundo, ou até mesmo fundo de tijolo. Como exemplo, nós tivemos aqui as notícias aí do Gari 11, que é outro fundo também que eu invisto aqui, que agora vendeu 10 dos seus imóveis, né, com um lucro muito interessante, mais de 135 milhões de reais de lucro. Tudo isso mostra que quando você vai estudando e buscando conhecer um pouco dessa questão de fundo imobiliário ou até mesmo do mercado de ações, você começa a entender como que é gerido, e aí você vai entender de onde vem o dinheiro que te paga esse valor que você todo mês recebe de dividendos. O fundo imobiliário MXRF11, por exemplo, é um fundo atrelado aí ao CRI, né, LCI, LCA, e ele recebe ali os juros que são, realmente ele acaba emprestando dinheiro para as grandes empresas, ou até mesmo prédios que estão construindo, né, apartamentos que as pessoas querem construir, ou até mesmo outros empreendimentos como galpões, aquela coisa toda, né? É claro que nesse setor de galpões é mais para fundo de tijolo, mas o fundo, de qualquer forma, como o fundo ele é um fundo híbrido também, ele acaba em certo momento investindo também nesse setor urbano, né? Para poder estar cada vez mais rentabilizando o seu papel. Isso tudo te deixa com um pouco mais de credibilidade no fundo para poder investir. Então, pessoal, é isso aí, é bem interessante, é bem legal quando você passa a conhecer. Se você não é investidor, comece a estudar e conhecer. É claro que aqui nós não fizemos em nenhum momento indicação de compra e venda de qualquer ativo, mas estamos aqui compartilhando o conhecimento e o jeito de investir de um pobre que também é investidor de fundo imobiliário de ações da Bolsa Brasileira. Beleza? Um abraço, fique com Deus, no teu próximo vídeo. Deixa o like aqui no canal, inscreva no canal se não é inscrito e vamos juntos aqui fazer esse canal crescer para poder levar informações a mais pessoas.